Bom dia! Hoje é um dia muito especial em nossas vidas. É o último domingo que antecede as programações de Natal. E como o Natal é importante para as nossas vidas? É um dia de festa, porque é o dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então é gostoso, é prazeroso nos reunirmos com a nossa família, termos um almoço especial, um jantar especial e adorarmos a Deus em família em comemoração ao evento do nascimento de Jesus Cristo. E eu quero deixar alguns versículos de Isaías para nós lermos concernentes às promessas de Deus em relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, que foi escrito em torno de 800 anos antes da vinda de Jesus, ele já profetizou o seu nascimento. Ali no versículo 14 do capítulo 7, que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. E da mesma forma, Isaías no capítulo 9, nos versículos 6 e 7 também trata de uma profecia relacionada ao nascimento de Jesus. Versículo 6 de Isaías 9: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Louvado seja Deus, que enviou o seu Filho e nasceu lá em Belém da Judéia, numa situação tão simples e humilde, mas o Criador que se fez criatura, que veio para buscar e salvar os perdidos, nos buscar e nos salvar. Vamos agradecer a Deus neste momento pelo nascimento de Jesus. Querido Pai, mais uma vez nos alegramos por estarmos neste domingo lembrando de uma maneira muito especial do nascimento de Jesus. É o último domingo que antecede o Natal. Obrigado porque Jesus veio por nós e para nós. Ele veio para entregar a sua vida como sacrifício pelos nossos pecados, pagar a nossa dívida e nos oferecer gratuitamente, por meio do arrependimento e fé, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna com Deus. Obrigado, Deus, por teres enviado o teu Filho ao mundo para nos salvar. E agora nós temos paz, esperança, propósito, alegria e razão de viver, porque agora em Cristo o Senhor nos fez filhos amados do Senhor. E queremos, como filhos do Senhor, andar neste mundo, refletindo a tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a agradarmos o Senhor em toda a nossa vida. Nós agradecemos por esse dia, por esse culto, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Queridos, nesta noite também, no nosso culto presencial, nós teremos uma programação muito linda, com a participação do grupo de louvor, de números especiais, com a participação do coral, uma encenação. Vai ser uma celebração muito feliz e um momento muito alegre para a igreja. Então, se você puder chegar às 18 horas para a nossa celebração, que teremos, será muito bem-vindo. Nós temos lugar para todos e ainda respeitando todo o distanciamento e todo o protocolo exigido para a nossa proteção. Então, que Deus nos abençoe nas programações desse dia. E aproveite também a Escola Bíblica Dominical, os professores preparados para ministrarem para nós os ensinos da Palavra de Deus. Aproveite, não perca. Que Deus te abençoe nesse dia. Amados, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós faremos a leitura dos primeiros versículos e dos últimos. Então, diz o Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Eu li os versículos de 1 a 5 e o versículo 14 de 1 João. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para este momento de reflexão. Pai amado, nós agradecemos porque o Senhor nos deixou a Tua palavra perfeita para nos orientar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos alimentar espiritualmente. Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, que ela venha trazer o alimento que nós precisamos para a nossa vida espiritual neste momento. É a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Queridos, o nascimento de Jesus Cristo foi um evento muito especial para toda a humanidade. Este evento foi profetizado por Isaías, foi profetizado por alguns dos profetas Amós, acerca do nascimento de Jesus Cristo. Não somente acerca do nascimento de Jesus, mas também acerca do local onde ele iria nascer, que seria Belém. E estas profecias, elas foram feitas centenas de anos antes do seu evento ser realizado. Então, estava no plano de Deus, no plano eterno de Deus, enviar o seu Filho ao mundo para que ele fosse o nosso Salvador. Há muitas pessoas em nossos dias que são incrédulas, que insistem em negar até mesmo a figura histórica de Jesus Cristo. Além de existirem documentos que comprovam que Jesus foi uma pessoa real, como por exemplo o historiador Flávio Joséfo nos tempos de Jesus, a própria Escritura, a própria Bíblia, representa um documento histórico com suas informações e datações precisas. Um teólogo e mestre das línguas originais, Luiz Saião, um teólogo contemporâneo, muito conhecido no meio evangélico, fez a seguinte afirmação: estamos absolutamente seguros de que a Bíblia é o documento antigo mais bem preservado da história. Não há dúvida alguma de que possuímos manuscritos extremamente próximos aos originais. Então, ele fez essa afirmação dizendo que, mesmo que nós estamos dispondo de cópias, elas são tão próximas aos originais como se nós estivéssemos lendo os próprios escritos originais.
E através, então, das Sagradas Escrituras, tanto nos textos do Velho Testamento, quanto nos textos do Novo Testamento, nós podemos ter informações confiáveis acerca da existência de Jesus, da sua vida ali na Palestina e também das informações históricas decorrentes ali nesses registros. E quando nós nos deparamos com os registros acerca do nascimento de Jesus, nós podemos ler Mateus, que traz o registro das informações acerca do nascimento de Jesus. No livro de João, que nós acabamos de ler, que o Verbo se fez carne, o Deus, que já era pré-existente eternamente, se fez homem, tomou um corpo humano, né? E o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. E João diz, vimos a sua glória. Certamente, ele está se referindo àquela transfiguração que o Senhor Jesus Cristo fez diante de Pedro e João, ali no monte. E ele diz, vimos a sua glória, glória como unigênito de Deus. E no livro de Lucas, que traz também informações até mais detalhadas acerca do nascimento de Jesus Cristo. Lucas fala de Isabel, a prima de Maria, fala de João, precursor de Jesus, fala de Simeão lá no templo, que orou agradecendo a Deus acerca da chegada do Redentor. Enfim, são os registros que envolveram o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto Mateus quanto Lucas trazem também a genealogia de Jesus Cristo. O livro de Mateus traz a genealogia a partir de Abraão, passa por Davi e chega até José, marido de Maria. Lembrando que José não era o pai de Jesus, pai legítimo. O pai legítimo é Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E o livro de Lucas traz a genealogia desde Adão até José, marido de Maria. E em todos os registros bíblicos acerca do nascimento de Jesus Cristo, nós podemos ver o agir soberano de Deus nestes eventos. Deus agindo de forma soberana. Então Deus demonstrou, até mesmo no nascimento de Jesus Cristo, a sua soberania antes do nascimento, durante o nascimento e até os eventos que ocorreram depois do nascimento de Jesus Cristo. E nós queremos considerar e contemplar o agir de Deus nesses eventos acerca do nascimento de Jesus Cristo. E o primeiro agir soberano de Deus foi que ele, Deus, enviou o anjo Gabriel a Maria, esta jovem moça virgem, anunciando o nascimento e a concepção de Jesus Cristo no seu ventre. E ali no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, nos é apresentado a conversa do anjo Gabriel com Maria. No versículo 30, o anjo Gabriel dizendo a ela que Deus achou graça diante dos seus olhos. Então Deus oferecendo a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade com Maria, fazendo dela um instrumento de Deus para trazer Jesus ao mundo. E também ali no texto de Lucas, no capítulo 1, Lucas, como um historiador que era e que trouxe informações precisas, e vamos atentar ao fato de que Lucas, como historiador, ele buscou informações precisas acerca do nascimento e da vida de Jesus Cristo. Aqui em Lucas, no capítulo 1, ele mesmo diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra.
Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então Lucas, ao escrever o seu evangelho, com certeza ele buscou informações dos apóstolos que conviveram com Maria, foram contemporâneos de Maria, e Maria, como mãe de Jesus Cristo, transmitiu a eles todas as informações desde o nascimento de Jesus Cristo e outras informações acerca da sua infância e até informações que eles mesmos presenciaram como apóstolos na vida de Jesus. Então, Maria, com certeza, passou essas informações e Lucas, ele fez uma apuração detalhada para poder registrá-las novamente e enviar essas informações para o seu amigo Teófilo. E aqui Lucas, então, ele também fala sobre Deus estabelecendo em Cristo o seu governo eterno. A segunda atitude soberana de Deus acerca dos eventos que cercaram o nascimento de Jesus Cristo foi a própria concepção milagrosa, foi um milagre. Maria era uma mulher virgem, ela estava desposada com José. O que significava isto? Era costume judaico a mulher ser dada em casamento ao seu pretendente, nesse caso José. Eles tinham um período de 1 ano, eles eram considerados como casados, mas na verdade eles não conviviam ainda fisicamente juntos como marido e mulher. Era um período como se fosse um noivado, de preparação para finalmente se unirem em casamento. E foi nesse período em que o anjo veio a Maria, quando ela estava noiva e prometida a José, considerada como casada já, mas não vivendo junto com ele, que o anjo veio anunciar o nascimento de Jesus sob uma concepção milagrosa. Ela foi concebida pelo Espírito Santo de Deus, antes de coabitar com José, mas prometida em casamento. Então, e Lucas 1,35 fala sobre este milagre de ela ter sido concebida pelo Espírito Santo de Deus. O terceiro agir soberano de Deus é quando ele fez com que César Augusto publicasse um decreto. Foi Deus que fez com que o coração de César Augusto, a mente de César Augusto, fosse movida a levantar um recenseamento. Com este decreto de César Augusto, nós vemos que Maria e José tiveram que ir para Belém, porque eles eram, tanto Maria quanto José, eram descendentes de Davi, por isso que ambos tiveram que descer a Belém para se alistarem na sua terra natal. Então, tudo isto para colaborar com a concretização da profecia de que o Messias iria nascer em Belém da Judéia. Então foi Deus agindo de forma soberana para fazer com que eles tivessem que ir a Belém, e ela já estava grávida, e para que eles pudessem se alistar. E quando lá chegaram, Maria então deu à luz o seu primogênito, que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o decreto de César Augusto foi o agir de Deus na mente de César. Um outro agir soberano de Deus nesses eventos é quando ele usa a natureza para anunciar aos magos do Oriente o nascimento de um rei. Ora, os magos eram pessoas que procuravam entender as posições das estrelas para tentar tirar informações futuras. Eram também estudiosos de livros sagrados. Eles estudavam não somente os seus livros pessoais de magia, mas também estudavam livros de outras religiões. E
possivelmente eles leram o livro, a profecia de Miqueias, e lá no texto de Miqueias, eles encontraram a informação do surgimento de uma estrela que estaria anunciando o nascimento de um rei. Então, no livro de Miqueias, no capítulo, deixa eu ver aqui, Miqueias, capítulo 5, no versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os fins da eternidade. E há um outro texto também, que está em Números, no capítulo 24, no versículo 17, que escrito por Moisés, né? Números 24, 17, que tem esta informação, que diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então, olha, eles leram certamente esses textos sagrados e perceberam que uma estrela iria surgir e anunciando o nascimento de um rei de Israel, que subiria com o cetro. Olha, o cetro é um instrumento de um rei. Então, quando eles olharam para as estrelas e viram as estrelas, eles foram até Belém, eles viajaram até onde Israel estava vivendo, né? O povo hebreu, o povo judeu. Então eles foram a Jerusalém. Evidentemente, como eles procuravam um rei, eles foram até o palácio para ter informações acerca deste rei. Então, tudo isso, irmãos, em todos esses eventos, nós vemos o agir soberano, poderoso de Deus, anunciando o nascimento de Jesus. E também o anúncio aos magos reflete o agir de Deus, anunciando a todos os povos, não somente ao seu povo Israel, mas a todos os povos, a chegada do Filho de Deus, porque os magos representam os gentios. Então, um outro agir soberano de Deus nesses eventos foi quando também Deus enviou anjos aos pastores que cuidavam das suas ovelhas, do seu rebanho ali em Belém da Judéia. Então Deus enviou anjos aos pastores, e ali entre os pastores Deus resplandeceu a sua glória. Está descrita lá no livro de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 8 e 10. E ali Deus resplandece a sua glória, os pastores contemplam a glória de Deus, e Deus também convoca um coral de anjos para anunciar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no texto de Lucas, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nos nasceu, na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo, o Messias, o ungido, o Senhor. Isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Então, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, adorando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas,
e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. É o agir soberano de Deus, também enviando esses anjos. Outro agir soberano de Deus, revelando a Simeão, aquele homem idoso que estava no templo, quando Jesus foi levado para ser circuncidado no 8º dia, todo judeu levava o seu filho homem ao templo para que ele fosse circuncidado, e quando Simeão tomou aquela criança, ele então declarou que ele poderia morrer em paz, porque os seus olhos viram o Salvador. Então, todos esses eventos, irmãos, foram eventos em que Deus agiu, em que Deus interagiu. Irmãos, Deus não está alheio à história da humanidade. Aliás, desde Gênesis, quando o homem caiu em pecado, Adão caiu em pecado, Deus prometeu para Adão que a descendência da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E nós olhamos então a história da redenção, desde a criação do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, na revelação de Deus, o agir soberano para trazer ao mundo e o Salvador, foi o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados, e nós vemos Deus realizando o seu propósito eterno na vida de pessoas, nações, na vida da igreja e na vida daqueles em que Ele quer alcançar pela sua graça. Assim, irmãos, nós podemos, neste momento, à luz desta reflexão do agir soberano de Deus em todos os eventos que circundaram o nascimento de Jesus Cristo, podemos tirar algumas reflexões e lições para nossa vida acerca dessas informações. Primeira é que a Bíblia é um livro de informações históricas precisas, totalmente confiáveis. Basta dizer que muitos arqueólogos hoje fazem descobertas porque eles pesquisam a palavra de Deus e procuram exatamente os lugares onde aquelas evidências arqueológicas estão, começam as suas escavações e de fato acabam encontrando vestígios arqueológicos a partir dos registros históricos da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus se comunica a nós pela palavra, e todos esses eventos que rodearam o nascimento de Jesus Cristo, nós podemos ver de forma clara o agir soberano de Deus. Nada aconteceu por acaso, tudo aconteceu conforme a mão de Deus, a direção de Deus, para se cumprir as profecias que Ele já havia deixado com o seu povo 800, 600 anos antes do seu evento ser realizado. Irmãos, desde a criação, então, Deus soberanamente coordena de forma precisa os eventos históricos para a concretização das suas profecias. A terceira lição, irmãos, é que Jesus é Deus. Ele é, de fato, aquele em que Ele declarou ser o Filho de Deus. E Ele comprovou ser o Filho de Deus. Primeiro, pelos grandes milagres que Ele realizou quando esteve aqui neste mundo. Ele fez coxos andarem, Ele purificou leprosos, Ele deu visão aos cegos, Ele levantou paralíticos da cama e ressuscitou mortos. Um homem comum jamais poderia fazer isto. Somente Deus encarnado poderia fazer tais milagres. E o próprio apóstolo João fala que todos esses milagres, não todos, mas alguns milagres, foram registrados nas Sagradas Escrituras para que através do registro desses milagres as pessoas pudessem crer que de fato Ele era o Filho de Deus. Veja aqui no versículo 30 do capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, ou seja, é o prometido, é o ungido de Deus, o Filho de Deus, gerado de Deus, concebido pelo Espírito Santo, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, Jesus Cristo
Cristo é aquele que foi enviado por Deus para pagar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. E nós podemos crer nele pelos registros dos seus milagres que nos foram dados pelos apóstolos. Jesus é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir a Deus se não for por intermédio de Jesus. Ele mesmo declarou de si mesmo: eu sou o caminho. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então Jesus é Deus. Irmãos, o plano de Deus se cumpriu plenamente em Cristo através do seu nascimento. Nós lemos lá em Isaías que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quis dizer Deus conosco. E outras lições que nós podemos tirar: assim como Jesus usou Maria para realizar o seu plano, José para ser o tutor de Jesus, cuidar de Jesus aqui nesse mundo, se fazendo seu pai temporariamente, assim como Jesus usou Abraão e fez dele uma grande nação, assim como Deus usou os profetas, enfim, Deus tem planos específicos para a sua vida. Você não está vivendo a vida por acaso, você não foi salvo por acaso. A sua vida está no plano de Deus desde tempos eternos. Isso é bênção. Deus olhou para você antes dele criar o mundo, e ele te salvou em Jesus Cristo, e ele quer continuar usando o seu plano para, através da sua vida, você levar o evangelho, as boas novas de salvação para aqueles que não conhecem. Deus tem um plano para você, e nós não sabemos a grandeza do plano de Deus na sua vida. Então, o que eu desafio você: consagre a sua vida nas mãos de Deus. Deus pode ter grandes planos através de pequenos eventos que podem acontecer na sua vida. Todos os eventos futuros, uma outra lição que nós podemos tirar para a nossa vida, assim como o nascimento de Jesus Cristo foram plenamente cumpridos, cujas profecias foram cumpridas, nós podemos dizer que os eventos futuros acerca de Jesus também se cumprirão. O que nós podemos dizer? Que Jesus prometeu voltar. Atos capítulo 1. Que estás olhando para cima. Este Jesus que foi assunto aos céus, há de vir da mesma forma como o viste subir. Jesus vai voltar. Em Tessalonicenses fala que ao ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e Ele quer encontrar na sua igreja crentes fiéis, crentes dedicados, crentes integrados no corpo de Cristo, crentes zelosos em viver o Evangelho, crentes que reflitam a sua imagem neste mundo. Jesus vai voltar, e a Bíblia fala: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Então, irmãos, Deus não abandonou a sua soberania. Desde a criação até o momento em que a Bíblia fala haverá novos céus e nova terra, Deus continua agindo de forma soberana. Agiu na vida dos patriarcas, dos profetas, de Maria, de José, dos apóstolos, e Ele vai agir através da tua vida de forma soberana. Você não está vivendo por acaso. Deus está conduzindo a sua vida. Descansa a sua vida nas mãos deste Deus soberano. Tenha-o como Senhor da tua vida. Louvado seja Deus, que nós podemos comemorar o nascimento do Salvador do mundo. Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. Está ao lado do Pai e vai voltar
para nos buscar. Toda a glória seja dada a Cristo. Oremos. Pai, muito obrigado, porque nós, como filhos teus através de Cristo, podemos nos alegrar nesta festa maravilhosa em que podemos comemorar a vinda de Jesus neste mundo. Deus conosco, Emanuel, para viver em nós através do Espírito Santo. E mesmo Jesus disse, antes de subir ao céu, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.